diferentes. E como é que funciona a terapia hormonal e a reposição hormonal na Isso menopausa? é maravilhoso. E assim, ó, o que é a menopausa é uma condição de declínio, assim, esse termo é tão engraçado, porque assim, engraçado não, interessante. Quando o ovário para de produzir hormônio, o corpo deixa de se comportar do formato que ele vinha até esse momento. Sendo que a menopausa a gente atribuiu na medicina a interpretar ela como um problema ovariano. Sendo que os sinais e sintomas, eles não são dos ovários, eles são do cérebro. Eu fiz uma live com a maior pesquisadora dos Estados Unidos, chamada doutora Lisa Moscon, está no meu Instagram e está no meu YouTube. Essa mulher, ela tem o maior best-seller atualmente, chama Menopause Brain. Ela é um espetáculo. O livro dela foi traduzido para quase todos os idiomas. Ela foi entrevistada por Oprah esses dias. E eu tive a honra de entrevistar ela no meu canal e fazer uma live com ela, porque ela é a pessoa que mais estuda. E aí ela trouxe um conceito que para mim foi a coisa mais disruptiva, porque ela é um neurocientista e eu sou ginecologista. Aí eu disse, nem ginecologista entende de cérebro e nem neurocientistas entendem sobre ovário. Sim. Então a gente foi pontuar Se isso. juntar os dois. E a gente comentou e foi incrível, porque ela disse assim, André, ela tem um dos TED mais assistidos do mundo, que é exatamente explicando sobre o cérebro da mulher da menopausa. E ela traz uma condição mostrando que, sim, o ovário para de funcionar, mas a menopausa é uma condição neuroendócrina. Porque quando a mulher sente o calorão é um fenômeno do sistema nervoso central, não é do ovário, não é o ovário que está pegando fogo e faz a mulher ter Faz aquele sentido. calorão. É. Aí olha só, olha que quebra de paradigma e conceito. O problema está no cérebro, porque a deficiência de estrogênio no cérebro altera o core body temperature, o centro de percepção da temperatura. E a regulação da temperatura cerebral, o termômetro quebra. E aí ele começa a dar uma liberação de noradrenalina que dá aquele calorão daqui para cima, que parece que a mulher está colocando a cabeça no fogão. Então é uma alteração neurológica. O despertar 3 horas da manhã. A mulher está lá dormindo, está 3 da manhã. Do nada tem um despertar. É deficiência de estrogênio no tronco cerebral que controla ciclo e vigília. Então não tem nada a ver com o ovário. Hormonal. O ovário apenas parou de produzir estrogênio. Irritabilidade, deficiência de serotonina no hipocampo. Labilidade emocional, deficiência de estrogênio na amígdala. Então é uma doença muito mais cerebral do que ovariana. E aí eu pergunto, quem é o neurologista que está sabendo disso? Ninguém? E nós, ginecologistas, também não Cara, entendemos nada de cérebro. Até então. Não, É. então assim, realmente, é claro que a gente imagina que a ciência avançando, muitas das coisas que a gente conhece hoje como problema não vão ser, assim como outras coisas que a Sim. gente hoje em dia trata muito claramente, matavam pessoas até Exato. 5, 6 décadas atrás. Aham. Mas existe uma chance real de, em muito pouco tempo, encontrarem uma forma de controlar Sim. as questões da menopausa e trazer uma saúde, Qualidade de vida. qualidade de vida muito maior para a Muito. mulher. Que Olha incrível! que mais incrível. Ano passado eu fui para um congresso na França que é de tecnologias em saúde da mulher. E eu amo esse negócio. Negócio disruptivo. Será que em uns 2 aninhos pra eu Acho poder... que mais um pouquinho. Droga! Mas você ainda vai pegar, eu acho, viu? Você ainda vai pegar. Yas não vai pegar. Olha que coisa sensacional. Eu fui para esse evento e aí estavam os maiores pesquisadores de menopausa falando sobre isso, sobre a tecnologia na menopausa. Eu digo, tá. Aí a palestra do cara era: menopausa seria uma condição reversível? Eu digo, eu vou estar na primeira fila. E aí, os caras estão pesquisando. Existem 3 estratégias que eles já conseguiram postergar e até reverter transitoriamente a menopausa. O transplante autólogo de células-tronco. Então, ele pega células da sua coluna, da medula óssea, coloca fatores de crescimento ali, de crescimento para ovário, e reinjeta no remanescente, no restinho de ovário que ficou depois da menopausa. Ligou por 3 anos em um grupo de 30 pacientes. Mas aí, uma pergunta. O que volta? O que volta é Produção de tudo? hormônio. Vai menstruar, vai ovular, tudo, tudo. Porque isso acontece pelo estrogênio que estava produzido no ovário. O ovário produziu o estrogênio, o corpo funciona igual. É tanto que a reposição é devolver estrogênio para a mulher. A gente já vai falar disso. Então, uma era transplante de medula óssea. O outro, pegava seu sangue, separava plaquetas e pegava o plasma rico em plaquetas, o PRP, que está sendo usado para pele, já se usa na China, no Japão, aqui. A dermatologia usa muito para cosmiatria, porque estimula colágeno, estimula produção celular. O plasma rico em plaquetas com fator de crescimento resgatou o ovário também por 4, 5 anos.
E eles começaram a fazer uma outra coisa que era, pega um pedacinho de ovário, faz uma criopreservação, coloca fator de crescimento e reimplanta. Também resgatou. Então eles conseguiram um estudo piloto. Eles têm grupos com 30 mulheres, 40 mulheres, acho que 120 mulheres. Eles já conseguiram postergar e reverter a menopausa em 7 anos. Então isso é muito louco. bom. É A ótimo. idade média de menopausa na mulher brasileira é de 48 a 51. Se você puxa 7 anos, é para 58, 60, já deu uma melhorada Nossa! boa. Nossa, já muda Já muita deu uma coisa. melhorada boa. Entendeu? Eu pago caro esses 7 anos aí. Não é isso? Com certeza. E assim, eles estão evoluindo muito. Eu acredito que a menopausa, talvez, aí estão investigando agora se dá para fazer transplante de ovário. Então, assim, eu acredito que talvez, estou profetizando com muita fé que talvez a menopausa a gente esteja falando disso em outro cenário daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos eu vou falar, como assim as O que mulheres era pararam isso? Que de o pessoal era? parava? O que era isso? Que parava a vida, se dava desligado O que no era motor? é ótimo. O que era? O que era menopausa? Vai ter que mudar, a médica vai mudar. Deus permita que a gente esteja Amém. profetizando isso. Então, isso é uma coisa muito interessante. Amanhã não. Sábado agora eu estou indo para Harvard para um encontro, um meeting só de menopausa. Assim, eu amo esse assunto porque cada vez mais Isso é muito bom, pesquisadores, né? eu amo. Pra Harvard num meeting só de menopausa. Só estudar isso aí, porque assim, eu quero correr lá, ver o que é que estou fazendo e trazer para minhas pacientes do Brasil e para as Claro. redes sociais, para trazer essa informação. novidades. Porque assim, se você sabe que isso existe, isso te dá esperança. É isso que eu digo. Quando eu não puder resolver a dor, que eu abraço a esperança. Eu abraço mesmo a esperança de ir atrás, vou atrás. Sim. Ver o que é que tem, porque se a gente puder Sim. dar qualidade de vida para as pessoas, né, Sim. muda a vida. E porque a gente está falando de um extremo de solução. Mas até esse extremo de solução tem um monte de paliativos que com certeza estão sendo certeza, testados super. e talvez aprovados até mais rapidamente, porque né, são mais fáceis de colocar em teste e tudo. Tem uma medicação nova que vai chegar no Brasil, acho que é em outubro. Já existe nos Estados Unidos, eu tenho vários pacientes usando, o princípio ativo chama fezolinetan. É uma medicação que mexe no cérebro. E aí a gente parou de pensar no ovário. Os caras começam, por isso eu gosto de estar lá, porque os caras começam a pensar na frente. Os caras estão olhando Já de que é binóculo. neurológico, Porque como Lisa Moscone é uma referência, ela é a pesquisadora da Cornell University de Nova York. Como ela começou a pesquisar, os caras disseram, ih, doutora Lisa, tá só falando disso, graças a Deus que a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro. Claro. Mas pelo menos pesquisa, né? Então eles pesquisam, a mulher começou a falar que cérebro tem a ver, eles estão estudando o que é que resolve no cérebro e não no ovário. E aí essa medicação, ela diminui 65% dos calorias da paciente em uma semana. olha. E isso é disruptivo, especialmente para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, que tiveram câncer de mama, que tiveram câncer de endométrio, que não podem fazer Não pode reposição fazer? hormonal. Infelizmente, não. Porque como o câncer também pode ficar algumas células sobrando, quando você dá o hormônio, Potencializa. ele pode crescer. Então, Entendi. assim, eu sempre digo, eu sou um dos grandes entusiastas da reposição hormonal. Eu ando com a bandeira da reposição hormonal em saúde da mulher, para onde eu vou o tempo inteiro, nos meus cursos, em tudo. Mas a gente sabe que existe uma parcela da população que não pode. E aí as mulheres ficam desesperadas. E aí me esqueceram? A ciência me esqueceu? Graças a Deus que não. A ciência está buscando o que fazer. Tem mais gente pra olhando trazer para a minoria. câncer. Um medicamento que Exatamente. diminui os Né? calorões já ajuda Já resolve, muito. porque assim, o calorão é que tira a qualidade de vida. É um dos principais. Porque os outros dá ressecamento vaginal, tem um laser. A testosterona, dá para usar a reposição de testosterona em quem teve câncer, se tiver usando o inibidor das enzimas que convertem o hormônio. Então, dá para Sim. mexer, mas o calorão, que depende do estrogênio, não tinha o que fazer. E é um dos que mais impacta a qualidade de vida das mulheres.